com a gente aqui para poder se juntar. Mas continuando falando de Banco Master, isso porque o Banco Central definiu a comissão responsável por apurar o inquérito de liquidações das empresas do conglomerado financeiro Master. A equipe vai apurar as causas que levaram as instituições a liquidações e a responsabilidade de pessoas físicas. E para a gente poder entender um pouco mais desses detalhes sobre essa situação envolvendo o Banco Master e como tudo isso pode acontecer daqui para frente, nós vamos receber o especialista em finanças e investimentos, o Beni Fardi. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Espero ter citado o seu nome de forma correta. Se não, por favor, me corrija. Beni, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com o meu colega coordenador de política aqui do nosso portal, Gabriel Bus, que vai me ajudar, a enriquecer ainda mais essa nossa conversa, porque é um assunto que preocupa. Beni, vou confessar para você que eu tô até com medo em qual banco meu dinheiro tá. Porque o meu pouco dinheiro querendo tirar. Eu quero que você possa contar pra gente, esses detalhes de como são feitas essas liquidações e de que forma as pessoas que colocam seus dinheiros nesses bancos, como elas podem se preocupar ou não nesse período de liquidações, porque a gente vem acompanhando toda semana até a liquidação de um banco. Perfeito, Marília. Bom dia a você, bom dia ao Gabriel e a todos que nos acompanham. A pronúncia foi correta, super certa, obrigado. De fato, o que nós estamos percebendo é uma sequência de ações do Banco Central que desencadeou aí esse efeito cascata, esse efeito sequencial desde a liquidação do Banco Master no ano passado. Então, a liquidação do Banco Pleno que aconteceu essa semana é um efeito da parte sistêmica desse enquadramento, se assim a gente pode dizer, técnico, do Banco Central a instituições financeiras que tinham fragilidades e ligações muito próximas a operações tidas como fraudulentas, advindas do Master. O Banco Pleno está causando um rombo adicional de 4,9 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos. E respondendo à sua pergunta, nós, investidores brasileiros, contamos com um instrumento de proteção a certos tipos de investimentos, não são todos, que passam por regulação da Comissão de Valores Mobiliários e sob também fiscalização do Banco Central, que são, por exemplo, os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário. Os CDBs possuem proteção do Fundo Garantidor, é como se fosse um seguro, mas essa proteção tem limite. Ela é de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, e um mesmo CPF não pode ter mais do que 4 incidentes de acionamento do FGC, desse seguro, durante 5 anos. Então, você tem esse limitante. E por que o FGC foi criado? Para trazer um grau de segurança sistêmica ao sistema financeiro nacional. O que acontece, Gabriel e Marília, desculpem, o que acontece é que nós temos tido, ao longo dos últimos anos especialmente, a utilização do FGC como instrumento de vale tudo. Então, quem fez isso? O Master, o Will Bank, o Pleno e outras instituições também num grau menor, em que, se utilizando do fator de proteção do fundo garantidor, foi-se a mercado, essas instituições foram a mercado, prometendo rentabilidade muito acima do que o mercado oferecia aos investidores, especialmente do varejo. E aí, notadamente, a gente tinha o caso do Banco Master, que era de 140% do CDI. Isso hoje representaria, valores atuais, algo como 21% ao ano de rentabilização para o investidor do varejo. A gente não está nem se referindo aos institucionais. E isso faz com que o banco tomador desse crédito tenha, do investidor do varejo, tenha que investir, alocar esse recurso em algo que dê ainda mais retorno para não só pagar o seu custo operacional, mas também trazer o retorno, o que a gente chama de alfa. Isso faz com que a instituição financeira tome mais risco. E foi aí que o Banco Master, em tese, se perdeu e trouxe a reboque todas essas outras instituições. Então, o uso indevido do FGC fez com que houvesse esse cascateamento de instituições financeiras sendo liquidadas pelo Banco Central. Nós temos, só para concluir aqui, Marília, nós temos hoje um colchão de 160 bilhões no FGC.
Desses 160, mais de 50 bilhões já foram comprometidos por Master, Will Bank e Pleno. A torcida aqui é que não continue a deteriorar esse colchão. Sobre os próximos passos, porque se abriu a comissão, vai ser feita essa investigação, e se a gente tem chance, sim, de haver outras instituições entrando em liquidação a partir dessa apuração, porque, obviamente, quando se vai apurar a liquidação, pode-se encontrar indícios de fraudes ou a própria irregularidades de parcerias, né, do Banco Master, que o Banco Master teria feito com outras instituições. Como que funciona a partir de agora? Você está super certo, Gabriel. A tensão que a Marília trouxe, eu acho que é do mercado inteiro. Essa semana veio à tona o fato envolvendo, superficialmente ainda, em análise, o Banco Digimais. Em tese, o Banco Digimais teria algo como 500 milhões de reais em estruturas coligadas a ativos do Banco Master que teriam sido trianguladas e dadas como garantia, como colateral, como a gente chama no mercado financeiro, para operações bilaterais. Então, a gente ainda está tentando entender tudo o que pode vir a acontecer. O Digimais é um banco menor, ligado ao Edir Macedo, a estrutura, enfim, é uma estrutura diferente do que a gente entende por tradicional do mercado financeiro, mas é uma instituição financeira também, e a gente não deve se esquecer de outras correlações que também foram recém-aventadas e trazidas a público. A exposição do BRB em mais de 5 bilhões de ativos que o Banco Central exigiu substituição em balanço, que aconteceu há 2 semanas, foi um fato relevante. A recuperação judicial do Banco Victor, que não tem relação direta, mas existem correlações ou relações eventualmente indiretas ao Master. A gente tem o próprio caso da REAG, né, da gestora que teve seu fechamento, sua liquidação também decretada, mas a REAG não causou efeito de fundo garantidor, efeito sistêmico, porque ela é uma gestora e aí, no caso dela, teria outros aparatos administrativos para fazer com que os seus detentores e ativos investidores não tivessem perdas. Mas o número final do desdobramento do efeito Master, ele, na minha visão, só vai ser conhecido à medida que esses desdobramentos, Gabriel, forem chegando à capilaridade máxima, à vinculação de outras subinstituições, e isso que a gente ainda não chegou em fintechs, eventualmente coligadas ou diretamente ou indiretamente relacionadas. Então, há sim a possibilidade disso se desencadear em efeitos secundários, terciários, e a gente só vai saber do resultado final eventualmente ao longo desse semestre de 2026. Fato é que a crença do mercado é que o pior já foi mapeado, que é algo como 50 bi de prejuízo ao fundo garantidor. E aqui, só para fazer uma ressalva final, o fundo garantidor é um seguro, um colchão criado por todas as instituições financeiras, e o recurso que está lá vem de nós investidores. Então, é um pedacinho de cada investimento, de cada um de nós que coloca o seu dinheiro suado lá para render, que é detido de certa forma e colocado como ajuizamento de um seguro. Então, o que eu quero dizer é, esse dinheiro não veio do nada e não irá sumir. Ele vai ser compensado, sim, do nosso dinheiro. Então, o efeito de mais de 50 bilhões direto no FGC e de um volume ainda maior, que a gente não sabe qual é, vai vir direto e indiretamente de nós, cidadãos brasileiros que investem ou que pagam impostos, de uma forma ou de outra. Beni, eu queria falar com você, falando lá com os investidores, né? Porque existem muitas pessoas que estão preocupadas, que acabam investindo nesses bancos digitais, porque acabam dando um pouco mais de benefícios do que esses bancos físicos. Como é que essas pessoas que estão com esse dinheiro, seja nesses bancos que já tiveram essas liquidações feitas, né, pelo Banco Central, ou até mesmo aqueles bancos que ainda não aconteceu, como é que esses investidores, eles podem ali se prepararem, tira o dinheiro da onde está desse banco, coloca em um banco físico, guarda no colchão como fazia antigamente, como é que faz?
A tua pergunta, eu acredito que seja a pergunta de todo mundo que não tem uma proximidade com o mercado financeiro. Aos investidores que estão preocupados, não há razão de preocupação se você tem até R$250 mil investido em instrumentos de investimento como o CDB, por exemplo, e outros que são protegidos pelo FGC, a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito do agronegócio, LCI, LCA, enfim, são poucos instrumentos que são protegidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, e o limite é 250 mil por CPF, por instituição. Então, até esse teto, Marília, não tem problema você estar em qualquer instituição. Não tem problema mesmo. Porque o Fundo Garantidor, hoje, dos 160 bilhões, descontado aí o rombo desses 3 bancos que foram liquidados, ainda sobram aí 110 bilhões que vão ser recompostos gradativamente e que, caso não haja nenhum grande escândalo, a gente vai ter o controle sendo feito pelo FGC de tal forma a que não haja maiores riscos para investidores menores. Agora, eu tenho mais de 250 mil, eu tenho 500 mil, enfim, como é que eu faço? Você pode dividir em vários bancos. Não quero dividir em vários bancos. Você pode procurar bancos mais sólidos, bancos mais estruturados. O Banco Central divide categorias de banco por estruturas ligadas à sua capacidade de alavancagem. O índice de Basileia é um fator que determina a capacidade de pagamento de responsabilidades dos bancos vis-à-vis a sua recepção de crédito e empréstimos a mercado. Então, a gente tem o grupo S1 do mercado brasileiro, classificado pelo Banco Central, que são os grandes bancos, os bancões. Mas aqui vale um adendo. Quanto maior a instituição financeira e mais sólida, menos ela vai remunerar o seu dinheiro. O que nós chamamos no mercado financeiro de relação risco-retorno. Porque o banco maior ele tem menos risco de quebrar, então ele te remunera menos, porque ele precisa menos do seu dinheiro para emprestar a terceiros. Quanto maior o risco do banco quebrar, aí em bancos médios e pequenos, mais ele te paga para você emprestar o dinheiro para ele, porque o risco é maior. E é esse o ponto de atenção a investidores que eu queria trazer para vocês e que nos acompanham. Educação financeira. Não existe retorno grande de investimentos sem risco substancialmente grande. A relação é diretamente proporcional. E existe aqui uma entrelinha que é quanto teu dinheiro, quanto tempo teu dinheiro fica parado na mão daquele banco, que é o que nós chamamos de efeito de liquidez. Então, para o investidor comum, observe até quanto você vai colocar em que tipo de banco, até 250 mil não tem problema nenhum em títulos que são protegidos pela FGC. Acima disso, procure bancos grandes, se você estiver confortável em receber menos pelo seu dinheiro sendo emprestado. E lembre-se sempre por quanto tempo seu dinheiro vai ficar indisponível, que é o que nós chamamos de liquidez. O tripé risco, retorno, liquidez sustenta o mercado financeiro desde sempre. E isso, Marília e Gabriel, é o fundamento básico de educação financeira que eu acredito que todo brasileiro deveria buscar acessar antes de apostar o seu dinheiro em instituições que podem levar a prejuízo. Beni, eu queria perguntar também sobre uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em janeiro ainda, de que naquela época ele já falava ali, e eu digo naquela época porque em um mês muitas coisas foram se desdobrando, então já há muitos novos desdobramentos. Mas lá naquele mês, em janeiro, ele já falava que podia se tratar da maior crise, da maior fraude, na verdade, bancária do Brasil. Você concorda com essa avaliação de que a gente está passando pela maior fraude bancária da história do país? Sem sombra de dúvidas, Gabriel. Esse evento do Banco Master é um evento sem precedentes na nossa história, em termos de volume e de impacto e de capilaridade. Outros eventos já ocorridos no sistema financeiro nacional tiveram impacto pontual. A liquidação foi apenas da instituição financeira e ponto final. O grau de complexidade, de capilaridade, de articulação não só institucional financeira, mas política do Banco Master nos chama a atenção o risco dessa ambiguidade que há entre grandes gestores de instituições financeiras enquanto
instituição privada, empresas como são, e sua articulação na coisa pública, esse entremeio. E aqui vale lembrar de 2 operações deflagradas que levaram a esse movimento todo de liquidações: a Operação Carbono Oculto e a Operação Compliance Zero. E aqui eu faço também um chamamento à atenção. As instituições financeiras que estão sendo liquidadas, estão sendo chamadas à responsabilidade, não todas elas, mas elas tinham algum grau de relacionamento com a coisa pública, que nós estamos vendo, né, STF, com Dias Toffoli, etc., mas também em outras instâncias, não apenas STF, Judiciário, de uma forma geral, Executivo, Legislativo, mas também o crime organizado. Então, a gente está vendo o mais profundo meandro de que pode alcançar uma instituição financeira quando não há uma supervisão ainda mais rigorosa, ainda mais técnica. E fazendo minhas aqui as suas palavras, eu acredito sim que essa é a maior fraude que nós conhecemos da nossa história, em magnitude, em capilaridade, e o que nos chama a atenção hoje, sob a luz do que nós estamos vivenciando, é que as instituições, em tese, estão tecnicamente funcionando bem. Banco Central cumprindo seu papel, Polícia Federal cumprindo seu papel, a despeito de todos os desmandos e coisas que estão acontecendo, né, conflitos, mas todos estão, de alguma forma, a institucionalidade brasileira está de pé. E isso, inclusive, chama a atenção do internacional. Né? Os países que acompanham esse cenário brasileiro, apesar da tristeza que é você ver um banco grande colapsar, banco médio, né, colapsar e levar consigo bilhões de reais de investidores brasileiros, você vê instituições funcionando de certa forma com algum grau de normalidade, e isso é bom, porque mostra que nós estamos, de alguma forma, aprendendo com os nossos erros. Então, eu acredito que sim, que a gente tem deflagrado o maior crime contra o sistema financeiro nacional, a sua capilaridade ligada ao sistema político é enorme, e ao crime organizado também, e a transparência, a luz jogada sobre esse capítulo é fundamental, não só para que se investigue, se julgue, se condene os culpados, mas que nós, como nação brasileira, como instituições, como cidadãos, aprendamos o que não fazer em futuros casos semelhantes a esses que estamos vivenciando. Beni Fardi, especialista em finanças e investimentos. Beni, a gente ficaria conversando aqui com você a manhã inteira, porque caso Master rende, tem muito assunto. Provavelmente nesses próximos dias a gente deve voltar a se falar assim. Daniel Vorcaro deve comparecer aqui em Brasília, né? Nessa próxima semana ele deve trazer mais coisas e o Banco Central também deve continuar nessa ação envolvendo essas liquidações. Nós agradecemos, Beni, muito obrigada, bom final de semana para você, foi muito esclarecedora essa nossa conversa. A você também, Marília, Gabriel, a todos que nos acompanharam. Olha, o Gabriel vai continuar aqui comigo, mas a gente vai mudar um pouquinho de